Vocês olham para essa mulher loira na capa da revista, brindando com champanhe num evento da alta sociedade, e veem uma advogada de sucesso. Mas eu, que servi o café dela por anos, vejo as mãos que realmente apertam o gatilho no Rio de Janeiro. Vocês acham que o dono do morro é o traficante sujo de lama? Não. A verdadeira chefe usa salto alto, fala inglês e manda incendiar ônibus sem levantar da cadeira de couro do seu escritório no Leblon. O meu filho achou que era o braço direito dela. Mas não. Passou de um brinquedo descartável que ela jogou na fogueira para salvar a própria pele quando a polícia apertou o cerco. O que acontece quando uma mãe descobre que a patroa que seu filho idolatra é o próprio diabo de saias? A resposta está trancada numa cela em Bangu, enquanto a verdadeira criminosa dá entrevista na televisão posando de heroína. Eu estou arriscando a minha vida para contar essa história, porque o segredo que eu carrego vale mais do que ouro para eles. Se você tem coragem de saber quem realmente manda na sua cidade e quer ajudar a espalhar essa verdade que a mídia esconde, se inscreve agora no canal. É a única forma de me proteger. Deixa o seu like se você também está cansado de ver pobre pagando a conta do rico. E me diz aqui nos comentários, na sua opinião, quem é mais perigoso? O menino com o fuzil na mão ou a doutora com a caneta na mesa? Escuta até o fim, porque o final dessa história vai fazer seu estômago revirar. Neste exato momento, eu estou segurando com as pontas dos dedos para não deixar marcas de gordura, uma revista de coluna social, daquelas de papel brilhante, que custam R$ 30 na banca e pesam mais que um tijolo. Na capa, sorrindo com dentes de porcelana branquíssimos, segurando uma taça de champanhe Veuve Clicquot, num evento beneficente no Copacabana Palace, está ela. A legenda diz: Doutora Verônica Sampaio, a dama de ferro do direito criminal, brindando a justiça. Vocês olham para essa mulher loira de pele hidratada, usando um vestido de seda que vale o preço do meu barraco inteiro, e veem uma advogada de sucesso, uma mulher empoderada, uma socialite que defende os direitos humanos. Mas meus filhos, eu vejo outra coisa. Eu vejo as mãos dela, mãos manicuradas, unhas pintadas de um vermelho sangue profundo, segurando a taça com a mesma delicadeza com que seguram a caneta Montblanc, que assina as ordens de execução que fazem o Rio de Janeiro sangrar. Vocês ligam a televisão e ouvem o Datena, o Bate, gritando que o dono do morro é o Marcinho VP, é o NEM, é o Beira-Mar. Vocês acham que quem manda no crime é o homem preto, tatuado, sem camisa, segurando um fuzil e suando numa laje quente a 40 graus. Quanta ingenuidade, quanta doce e perigosa ignorância. Esses homens, com seus vulgos assustadores e suas armas de guerra, são apenas os gerentes de loja. Eles são a vitrine. Eles são os espantalhos que o sistema coloca lá para levar tiro da polícia. A verdadeira dona, a cabeça da serpente, a sintonia final, que decide se a favela dorme em paz ou acorda em guerra. Nunca pisou no barro. Ela nunca segurou uma arma. Ela nunca sentiu o cheiro de esgoto a céu aberto. Ela manda em metade do Rio de Janeiro, sentada numa cadeira de couro ergonômica, com ar-condicionado central, olhando para o Cristo Redentor da janela do seu escritório no Leblon. Eu sou a Dona Neide. Para a sociedade, eu sou um fantasma de uniforme cinza e avental branco. Sou a copeira, a mulher que entra na sala de reuniões, silenciosa como uma sombra, serve o café preto sem açúcar, recolhe o lixo e sai de costas para não incomodar os doutores. A minha invisibilidade é o meu superpoder e a minha maldição, porque ninguém olha para a flacopeira. Ninguém para de falar de crimes hediondos porque a tia do café entrou na sala. Eles acham que eu sou surda ou burra ou que eu não existo. E foi assim, sendo invisível, que eu descobri o segredo mais sujo dessa cidade. Eu descobri que o meu filho, o Lucas, o menino que eu
Criei lavando roupa pra fora. Não estava trabalhando como motorista particular de uma doutora para sair do crime. Ele estava trabalhando para a rainha do crime. Ele não estava dirigindo para levá-la ao fórum. Ele estava dirigindo para levar a palavra da morte, a ordem final, o salve, que saía da boca perfumada dela direto para o ouvido dos assassinos na favela. Se você quer entender quem realmente aperta o gatilho nesse país, se você tem coragem de olhar para cima, para as coberturas da Zona Sul e ver o verdadeiro rosto do Comando Vermelho, inscreva-se neste canal agora. Deixe o seu like porque essa história pode custar a minha vida. Mas eu não vou para o túmulo guardando o segredo dessa mulher. E me diga nos comentários, você acha que bandido de verdade usa chinelo ou usa salto alto? A atmosfera naquele escritório no Leblon é algo que te engana os sentidos. Você entra e sente o cheiro de bule de lavanda, de café expresso moído na hora, de couro novo. O silêncio é absoluto, graças às janelas com vidro duplo anti-ruído. Você não ouve a buzina dos carros lá embaixo, muito menos os tiros nos morros distantes. Tudo ali é limpo, asséptico, frio. Mas se você apurar o ouvido, se você prestar atenção não no silêncio, mas no ruído que o quebra, você vai ouvir o som do terror. É o barulho do salto alto dela. Toque, 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 toque. Aquele som seco, rítmico, ecoando no piso de mármore Carrara do corredor. É o mesmo som que faz os presos de alta periculosidade em Bangu, homens que mataram 10, 20 pessoas, baixarem a cabeça e tremerem. Porque eles sabem que aquela mulher, com sua bolsa de grife e seu sorriso educado, é a única pessoa no mundo que pode traduzir os desejos deles em realidade, ou trancá-los numa solitária para sempre. Ela é a voz do rei, e num reino onde o rei é mudo e preso, a voz é quem coroa. Ela é a rainha. Para vocês entenderem a dimensão da minha dor, vocês precisam conhecer o Lucas de antes. O Lucas não era bandido. O Lucas era um menino de ouro. Desde pequeno, ele tinha uma obsessão: a justiça. O pai dele, meu falecido marido, foi preso injustamente quando o Lucas tinha 10 anos. Foi confundido numa operação, jogado no sistema e morreu de tuberculose na cadeia 2 anos depois. O Lucas jurou no caixão do pai que seria advogado. Vou tirar os inocentes da cadeia, mãe. Vou ser doutor. Ele estudava à luz de vela quando cortavam a luz. Ele falava bem, tinha um vocabulário bonito, lia os livros que achava no lixo. Mas a favela que devora sonhos. E a faculdade de Direito era um sonho caro demais para o filho da lavadeira. O Lucas acabou virando mototaxista. Depois, aviãozinho por necessidade. Mas sempre com aquela tristeza no olhar. Aquela frustração de quem sabia que nasceu para mais. Até o dia em que ela apareceu na vida dele. A doutora Verônica não foi à favela recrutar soldados. O Lucas foi levar uma encomenda, dinheiro vivo do tráfico para pagamento de honorários, no escritório dela. Ele deveria entregar na portaria e sair. Mas a doutora o viu. Ela viu algo nele. Talvez a beleza, talvez a inteligência, talvez a fome de ser alguém. Ela o chamou para subir. Quando o Lucas voltou para casa naquele dia, ele estava diferente. Os olhos dele brilhavam com uma luz que eu não via há anos. Mãe, a senhora não sabe. A doutora Verônica conversou comigo. Ela disse que eu falo bem. Disse que eu tenho postura. Ela me ofereceu um emprego, mãe. Carteira assinada. Motorista particular e assistente. Vou sair da vida errada, mãe. Vou trabalhar com a lei. Eu chorei de alegria. Abracei meu filho, agradeci a Deus, acendi vela. Achei que era um milagre. Achei que a doutora era um anjo enviado para salvar meu menino do destino do pai. A transformação começou rápido e foi assustadora. A primeira coisa que ela fez foi mudar a roupa dele. Ela deu a ele ternos pretos, camisas brancas de algodão egípcio, gravatas discretas. Ela pagou um curso de oratória. Ela deu livros para ele ler. Não livros de direito, mas livros de estratégia, de guerra, de política.
O Príncipe, de Maquiavel. A Arte da Guerra. O Lucas chegava em casa não mais como o meu menino, mas como um doutor em treinamento. Ele começou a corrigir o meu português. Mãe, não se diz nós vai, se diz nós vamos. A doutora diz que a linguagem é a primeira forma de domínio. Ele falava dela com uma adoração religiosa. A doutora é genial, mãe. Ela entende como o mundo funciona. Ela diz que o sistema é uma máquina de moer carne e que só sobrevive quem controla a alavanca. Eu comecei a sentir um ciúme estranho. Não ciúme de mãe, mas um medo. Aquela mulher não estava apenas empregando meu filho. Ela estava moldando a mente dele. Ela estava criando uma cópia dela mesma. Mas uma cópia que podia entrar nos lugares onde ela não entrava. Ela o estava transformando em seus olhos e ouvidos nas comunidades. O Lucas se sentia parte da elite. Ele dirigia o carro blindado dela, um Volvo XC90, e olhava para os antigos, amigos da favela pelo vidro fumê com desprezo. Eles são animais, mãe, ele me disse uma vez, arrumando a gravata no espelho quebrado do nosso quarto. Eles não têm visão. Eles acham que poder é dar tiro. O verdadeiro poder é a informação. A doutora me ensinou isso. Eu percebi com um aperto no coração que o meu filho não tinha saído do crime. Ele tinha sido promovido. Ele tinha saído do chão de fábrica, do tráfico, para a diretoria executiva. Mas ele não era o chefe. Ele era o súdito. Súdito fiel de uma rainha que usava perfume Chanel para disfarçar o cheiro de enxofre. Ele idolatrava a mulher, que, eu logo descobriria, era o próprio diabo de saias. A minha entrada na Cova dos Leões aconteceu 6 meses depois. A doutora precisava de alguém de total confiança e boca fechada para servir a copa do escritório e limpar a sala privada dela. O Lucas me indicou. Mãe, é só servir café e ficar quieta. Paga bem. A senhora vai ver como é o mundo dos vencedores. Eu aceitei porque precisava do dinheiro. E principalmente porque queria vigiar meu filho. Queria entender que feitiço era aquele. O escritório da doutora Verônica, no último andar de um prédio espelhado no Leblon, é a coisa mais linda e mais fria que eu já vi. Tudo é branco, vidro e cromo. A vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas e para o Cristo Redentor é de tirar o fôlego. Mas o ar ali dentro é pesado. É um ar carregado de segredos que não deveriam ser ouvidos por ouvidos humanos. Eu servia o café. Eu era invisível. A copeira é mobília. Eles falavam na minha frente como se eu fosse uma cadeira. E o que eu ouvia? Meu Deus! Eu lembro de uma tarde específica. Uma reunião. Não havia outros advogados. Havia a doutora Verônica sentada na sua poltrona de couro branco e 2 homens. Um era um político conhecido, deputado estadual. O outro era um empreiteiro. A mesa de vidro estava limpa, exceto por uma coisa. A bolsa dela. Uma Hermès Birkin preta, daquelas que custam o preço de um apartamento na zona norte. A bolsa estava aberta, escancarada como uma boca faminta. Eu fui servir a água e olhei para dentro da bolsa. Eu esperava ver maquiagem, uma carteira, chaves, mas não. Dentro da bolsa de R$100 mil, misturadas com um batom da MAC e um frasco de álcool gel, havia dezenas de pipas. Pipas são aqueles bilhetinhos minúsculos, escritos em papel de seda bem fino, enrolados e plastificados, que saem de dentro dos presídios escondidos nas partes íntimas das visitas ou engolidos por advogados. Eram cartas, ordens, sentenças de morte vindas diretamente de Bangu. 1. A doutora não estava discutindo teses jurídicas de defesa. Ela estava negociando territórios. O Marcinho mandou avisar que a Rocinha está instável, disse ela com a voz suave, culta, de quem discute ópera. Ela pegou uma das pipas da bolsa com a ponta dos dedos, como se fosse um bombom, e leu. Ele autorizou a invasão do Morro do Juramento, mas precisa ser na quinta-feira. Quinta-feira, o batalhão da área vai estar em treinamento. O coronel amigo nosso garantiu a vista grossa. O empreiteiro assentiu. Ótimo, Verônica. Se o comando tomar o juramento,
O valor dos terrenos que eu comprei em volta vai disparar quando a poeira baixar. A sensação de segurança vai aumentar com a troca de gestão. Exato, sorriu a doutora. E nós desviamos a atenção da mídia daquela CPI na Alerj. Um tiroteio na Zona Norte sempre rende boa cobertura e tira o foco dos nossos amigos políticos. Eu tremi tanto que a água derramou um pouco na mesa. A doutora olhou para mim. Não com raiva, mas com aquele olhar de quem olha para um inseto desastrado. Cuidado, Neide. Esse vidro mancha. Desculpa, doutora. Desculpa. Eu saí da sala com o coração na boca. Aquela mulher não defendia criminosos. Ela gerenciava o crime. Ela usava o Comando Vermelho como um exército privado para valorizar imóveis, para ajudar políticos, para manipular a opinião pública. E o meu filho? O Lucas estava na sala ao lado, esperando. Ele não participava da reunião da elite. Ele era o mensageiro. Ele era quem pegaria aquelas pipas depois, traduziria a letra garranchosa dos presos e levaria a ordem verbal, limpa e clara, para os gerentes do tráfico na favela. A bolsa de luxo carregava a barbárie. O luxo e o lixo estavam de mãos dadas, e a mão que unia os dois era a da doutora Verônica. O momento em que a máscara caiu de vez, o momento em que eu percebi que meu filho não tinha salvação, foi durante a crise de Bangu. Vocês devem lembrar. O governo instalou bloqueadores de celular nos presídios. A comunicação cortou. Os chefes do Comando Vermelho ficaram isolados, mudos, cegos. O pânico tomou conta das favelas. Sem comando, os vapores, soldados do tráfico, não sabiam o que fazer. O caos estava prestes a estourar de forma desorganizada. Foi aí que a rainha assumiu o trono. Eu estava na copa, lavando as xícaras, quando o interfone da sala dela tocou. Aquele toque estridente que me dá arrepios até hoje. Neide, chame-o Lucas. Agora. O Lucas entrou na sala. Eu deixei a porta entreaberta. Eu precisava ouvir. A doutora Verônica estava em pé, olhando para a janela, para o Cristo Redentor coberto de nuvens. Ela não tinha papéis na mesa. Ela tinha apenas um celular descartável na mão. Lucas, ela disse sem se virar. A comunicação caiu. Os meninos lá dentro estão no escuro. A sintonia sou eu agora. Sim, doutora. O que a senhora manda? Respondeu o Lucas, com a voz firme, militar. A voz de um soldado falando: o governador está endurecendo. Ele acha que vai nos sufocar, cortando o sinal. Ele precisa de um recado político. Nós precisamos que a cidade pare. Nós precisamos que a classe média sinta o cheiro de queimado dentro dos seus apartamentos com ar-condicionado. Ela se virou. O rosto dela estava sereno, angelical. Lucas, pegue o carro. Vá até o complexo da Penha e depois na Maré. Procure o J e o menor P. Diga a eles que a ordem é minha. Diga a eles que eu quero... Fogo! Fogo, doutora! O Lucas perguntou, hesitando por um segundo. A única vez que o vi hesitar. Fogo nos ônibus, Lucas. Na Avenida Brasil, na linha amarela, no Rebouças, se conseguirem. Quero 30 ônibus queimados até o meio-dia. Quero a cidade travada. Quero o caos. Só o caos gera negociação. Se eles não nos ouvem pelo telefone, vão nos ouvir pela fumaça. Ela falava de incendiar a cidade como quem pede uma pizza. Ela falava de colocar em risco a vida de trabalhadores, de gente como eu, que anda de ônibus, para fazer uma jogada política. E o meu filho, o meu Lucas, que um dia quis ser advogado para fazer justiça. Ele não questionou a moralidade. Ele não pensou nas pessoas que poderiam morrer queimadas. Ele apenas bateu os calcanhares, num reflexo condicionado de obediência cega e idolatria. Entendido, doutora. A ordem será dada. 30 ônibus. Meio-dia. Ele saiu da sala caminhando rápido, com a missão de um apóstolo. Eu fiquei na copa, paralisada. Eu vi a doutora Verônica pegar o celular descartável, quebrar o chip e jogar no lixo. Depois, ela foi até a adega climatizada, escolheu um vinho tinto e se serviu. Ela sentou na poltrona, ligou a TV na Globo News e ficou esperando.
esperando o show de horror que ela tinha acabado de encomendar, esperando o meu filho atear fogo no mundo para que ela pudesse brindar. Naquele momento, eu entendi a metáfora da voz. A voz dela, suave, culta, educada, era a arma mais perigosa do Rio de Janeiro. Ela não precisava gritar. Ela não precisava sujar as mãos. Ela tinha o Lucas para isso. Ela tinha os filhos das outras para serem os monstros. Enquanto ela continuava sendo a dama de ferro, a advogada respeitada, a rainha intocável no seu castelo de vidro. E o meu filho? O meu filho era apenas o fósforo que ela riscaria e jogaria fora, depois que o incêndio começasse. O relógio de parede do escritório, um Rolex de design minimalista pendurado sobre o painel de madeira nobre, marcava 12:30, quando o cheiro chegou. Mesmo com o isolamento térmico, mesmo com as janelas duplas blindadas e o ar-condicionado filtrado, o cheiro da cidade ardendo conseguiu penetrar naquela torre de marfim. Não era um cheiro comum. Era o odor acre, químico e sufocante de borracha vulcanizada derretendo, misturado com o cheiro adocicado de combustível e o fedor inconfundível do pânico coletivo. A ordem da doutora Verônica tinha sido cumprida com precisão militar. O meu filho, o Lucas, o menino que eu ensinei a respeitar os mais velhos, tinha acabado de incendiar o Rio de Janeiro. Eu estava parada no canto da sala, segurando uma bandeja vazia como se fosse um escudo, com os olhos fixos na televisão gigante que ocupava a parede oposta. A Globo News tinha interrompido a programação normal. A tela estava dividida em 4. Em cada quadrante, um ônibus em chamas. Na Avenida Brasil, na linha vermelha, no túnel Rebouças, na entrada da ponte Rio-Niterói. As chamas subiam alto, lambendo os viadutos, criando colunas de fumaça preta que podiam ser vistas de Niterói. O trânsito estava paralisado. Pessoas saíam dos carros correndo, chorando, com medo de morrer queimadas ou baleadas. A doutora Verônica assistia a tudo sentada na sua poltrona de couro branco, com as pernas cruzadas elegantemente. Ela segurava uma taça de vinho tinto, um Cabernet Sauvignon encorpado, que parecia sangue no cristal. Ela não tinha a expressão de horror. Ela não tinha medo. Ela tinha a expressão de uma enxadrista que acabou de fazer um movimento brilhante e observa o adversário suar. "Excelente!" ela murmurou, levando a taça aos lábios pintados de vermelho. "A repercussão está perfeita. Terror no Rio. Cidade sitiada. O governador vai ter que ligar. Ele vai ter que negociar. O bloqueio dos celulares vai cair antes do jantar." A porta do escritório se abriu com violência. O Lucas entrou. Ele não parecia o doutor em treinamento que saiu dali horas antes. Ele estava desgrenhado. O terno preto estava sujo de fuligem. A camisa branca estava manchada de cinzas e suor. Ele cheirava a gasolina e fumaça. Os olhos dele estavam arregalados, vidrados, piscando sem parar. Ele parecia um soldado que voltou da trincheira, depois de ver o amigo explodir. Ele caminhou até o meio da sala e parou, olhando para minha TV, vendo a obra das suas próprias mãos. "Doutora!" ele disse, e a voz dele falhou. "Doutora, tinha gente dentro. No ônibus da Brasil." A porta emperrou. Eu gritei para sair, mas o fogo foi muito rápido. "Acho que tinha gente dentro." Verônica girou a cadeira devagar. Ela olhou para o meu filho não com compaixão, mas com um leve aborrecimento, como se ele tivesse trazido sujeira da rua para o tapete persa. "Lucas, acalme-se. Você está histérico. Isso é uma guerra. Numa guerra, existem danos colaterais. O importante é o objetivo estratégico. O governador já mandou um emissário para Bangu. A comunicação vai ser restabelecida. Nós vencemos." "Mas, doutora, eu vi uma senhora." "Ela caiu no ônibus." O Lucas tremia. As mãos dele sacudiam tanto que ele teve que segurar nas próprias pernas para não cair. "Pare, Lucas!" ela disse com a voz firme, cortante. A voz de quem comanda. "Vá se lavar. Você está cheirando a queimado. Tome um banho no meu banheiro privativo. Use o sabonete esfoliante.
Tire essa fuligem da alma. Você é um soldado, não uma freira. Cumpriu sua missão. Agora limpe-se. Eu vi o meu filho, o menino que chorava quando via cachorro de rua machucado. Abaixar a cabeça, engolir o choro e obedecer. Ele foi para o banheiro como um robô quebrado. Eu olhei para a doutora. Ela voltou a olhar para a TV, onde agora mostravam o corpo carbonizado de uma vítima sendo retirado pelos bombeiros. Ela tomou um gole de vinho, saboreando o tanino, e sorriu. Um sorriso mínimo, quase imperceptível. O sorriso de quem sabe que o caos é a escada para o poder. Naquele momento, eu soube que ela era o monstro mais perigoso que já pisou no Rio de Janeiro. O bandido da favela mata por raiva ou por defesa. Ela matava por cálculo político, entre um gole de vinho e outro. Naquela noite, quando finalmente chegamos em casa, no nosso barraco de tijolo aparente que ficava tão longe do Leblon e tão perto do inferno, o silêncio entre nós era ensurdecedor. O Lucas sentou no sofá velho, ainda vestindo o terno caro que a doutora deu, mas agora sem gravata, com o olhar perdido no vazio. Ele não ligou a TV. Ele sabia o que estava passando. Eu não aguentei. A mãe que existia dentro de mim, a leoa que lavou roupa para criar aquele menino, rugiu. "Lucas, olha para mim!" Eu gritei, parando na frente dele. "Você tem noção do que você fez hoje? Você tem noção de que você pode ter matado gente inocente? Gente como eu, Lucas. Gente que pega ônibus para trabalhar." Ele levantou os olhos devagar. Estavam vermelhos, inchados. "Mãe, a senhora não entende. Foi necessário. O sistema é bruto. Se a gente não mostrasse força, eles iam esmagar o comando lá dentro. Os irmãos estavam sem comunicação, mãe. Eles iam morrer." "Que irmãos, Lucas? Aqueles assassinos? Aqueles traficantes que nunca te deram nada além de medo? Você tá defendendo o bandido, meu filho. E pior, você tá obedecendo a uma mulher que usa vocês como brinquedo." "Não fala assim da doutora!" Ele gritou de volta, levantando-se, defendendo a patroa com uma lealdade canina que me assustou. "A doutora Verônica é a única que sabe o que faz. Ela é a mente, mãe. Sem ela, o comando cai. Sem ela, a favela vira bagunça. Ela é uma estrategista. Ela tem visão. Ela é o diabo de saias, Lucas. Acorda!" Eu o segurei pelos ombros, sacudindo o corpo dele. "Ela não se importa com você. Ela não se importa com o comando. Ela usa o crime para ganhar dinheiro, para ganhar poder político. Ela bebe vinho enquanto você cheira a fumaça e morte. Você é o lixeiro dela, Lucas. Você tá fazendo o serviço sujo para ela ficar com as mãos limpas." "A senhora tá com inveja", ele disse. E aquilo foi como uma facada no meu peito. "A senhora tá com inveja porque ela me deu o que a senhora nunca pôde dar. Ela me deu respeito. Ela me deu um lugar no mundo. Eu sou o braço direito da mulher mais poderosa do Rio. Eu sou alguém, mãe." Eu soltei os ombros dele. Dei um passo para trás, derrotada. A lavagem cerebral estava completa. Ele não via a doutora como uma chefe. Ele a via como uma mãe intelectual. Uma deusa que o tinha tirado da lama e o colocado no Olimpo. Ele estava apaixonado não pela mulher, mas pelo poder que ela representava. "Lucas", eu disse com a voz baixa, chorando. "Quando a corda arrebentar, meu filho. E ela vai arrebentar. Ela vai arrebentar no seu pescoço. Ela tem diploma, tem OAB, tem amigos juízes. Você só tem esse terno emprestado e a minha oração. Sai disso, filho. Vamos embora. Vamos pro interior." "Não tem saída, mãe. Eu sei demais. E além disso, ela precisa de mim. Amanhã eu tenho que levar o pagamento pro delegado. Eu sou essencial." Ele foi para o quarto e trancou a porta. Eu fiquei ouvindo as sirenes lá fora, sabendo que o meu filho estava dormindo com o inimigo e que o inimigo usava perfume francês. A profecia de mãe é uma maldição que sempre se cumpre. 2 semanas depois dos ataques, a pressão pública estava insuportável. A mídia cobrava respostas. O governador cobrava prisões. A polícia civil montou uma força-tarefa. Eles estavam chegando perto. Eles rastrearam as motos, rastrearam os galões de gasolina.
Eles estavam subindo a cadeia de comando. A doutora Verônica sabia disso. Ela tinha informantes dentro da própria delegacia. Numa tarde de quinta-feira, o interfone da sala dela tocou. Ela atendeu, ouviu por um minuto e desligou. O rosto dela não mudou. A frieza daquela mulher era algo inumano. "Neide, chame o Lucas!" Ela disse sem olhar para mim. O Lucas entrou. "Lucas, a situação complicou." Ela disse calma, arrumando uns papéis na mesa. "A polícia tem imagens de uma das motos. Eles vão chegar no menor P em 24 horas. E o menor P vai falar. Nós precisamos cortar o elo antes que chegue na cúpula." "O que a gente faz, doutora?" "Manda apagar o menor P?" perguntou o Lucas, pronto para cumprir qualquer ordem. "Não. Violência agora só atrai mais atenção. Precisamos de um desvio. Precisamos de um culpado que encerre o caso. Um mandante intermediário que satisfaça a imprensa e a polícia. E que tire o foco de Bangu e de mim." Ela abriu a gaveta e tirou um pendrive prateado e um maço de dinheiro enrolado num elástico. "Pegue o meu carro particular, o Volvo. Leve esse dinheiro para o esconderijo em Jacarepaguá. Deixe lá. É o pagamento da equipe de fuga. E leve esse pendrive. Nele tem as rotas de fuga. Entregue pessoalmente para o gerente da área." "Agora, doutora!" "Agora. É urgente. Vá com Deus, meu menino." Ela sorriu para ele. Foi a primeira vez que eu a vi sorrir com algo parecido com carinho. Mas não era carinho. Era o beijo de Judas. O Lucas pegou a chave do carro, pegou o dinheiro e o pendrive. "Pode deixar, doutora. Missão dada é missão cumprida." Ele saiu. Eu fiquei na sala, sentindo um gosto metálico na boca. Assim que ele saiu, a doutora Verônica pegou o telefone celular dela. Não o oficial, mas um descartável que ela guardava no cofre. Ela discou um número. "Alô? Delegado Fontes? É uma denúncia anônima. O mandante dos ataques aos ônibus está em deslocamento agora. Num Volvo XC90 preto, placa tal. Ele está indo para Jacarepaguá com o dinheiro do financiamento e os mapas dos próximos ataques. O nome dele é Lucas. Ele é o elo entre a rua e o presídio. Podem pegar. Ele está armado e é perigoso." Eu ouvi tudo. Eu estava na copa, com a porta entreaberta. O meu mundo parou. O chão se abriu. Ela tinha acabado de entregar o meu filho. Ela tinha acabado de vender o Lucas para a polícia, como se ele fosse o chefe de tudo, para proteger a si mesma e aos verdadeiros donos do morro. O pendrive não tinha rotas de fuga. Tinha provas fabricadas. O dinheiro não era pagamento. Era flagrante. Plantado. Eu larguei a bandeja no chão. O barulho de metal ecoou. A doutora se virou e me viu. Nossos olhos se encontraram. Ela não se assustou. Ela apenas desligou o telefone, quebrou o chip e jogou no lixo. "Neide, você é uma mulher inteligente. Você sabe que o Lucas escolheu esse caminho. Ele queria ser importante. Agora ele vai ser. Ele vai ser a capa do jornal de amanhã. É melhor um mártir na cadeia do que um cadáver na vala. Eu estou salvando a vida dele, do meu jeito." "Você é o... Demônio!" Eu gritei, avançando nela. Ela apertou um botão na mesa. 2 seguranças entraram e me seguraram. "Levem a dona Neide para casa e garantam que ela fique lá, quietinha, rezando pelo filho. Se ela abrir a boca, o Lucas não chega vivo na delegacia." Naquela noite, o plantão da Globo entrou no ar de novo. Mas dessa vez, a imagem não era de ônibus queimando. Era a imagem do meu filho. O Lucas, algemado, com o rosto machucado, sendo empurrado para dentro de uma viatura da Polícia Civil, cercado de repórteres. A manchete dizia: "Preso o articulador dos ataques no Rio. Lucas da Silva, conhecido como Doutorzinho, foi capturado com R$50 mil e planos de novos atentados no carro de luxo que usava." O delegado dava entrevista, estufando o peito. "Desarticulamos o cérebro da operação. Esse rapaz era o elo de ligação. Ele planejou e ordenou o caos. Eles transformaram o mensageiro em general. O Lucas, que só queria agradar a patroa,
Virou o terrorista número 1 do Rio de Janeiro. Ele olhava para as câmeras com um olhar de choque, de quem não estava entendendo nada. Ele procurava a doutora. Ele esperava que ela chegasse com o habeas corpus, com a defesa, com a salvação. Mas quem apareceu na TV não foi a defensora dele. Foi a comentarista. No dia seguinte, no Jornal da Manhã, a doutora Verônica estava numa bancada, convidada como especialista em segurança pública. Ela estava elegante, sóbria, com um terno cinza. O apresentador perguntou: Doutora Verônica, como a senhora analisa essa prisão? É o fim da onda de violência? E ela, com aquela voz doce, aquela voz que comandava assassinos, respondeu: é um passo importante. Mostra que o Estado não tolera o terrorismo. É triste ver jovens como esse rapaz, que poderiam ter futuro, se perderem no caminho do crime e da barbárie. A sociedade precisa de respostas firmes. Eu assisti aquilo e senti que meu coração tinha virado pedra. Ela estava condenando o próprio filho, adotivo em rede nacional. Ela estava usando a prisão dele para aumentar o prestígio dela como jurista. O Lucas foi o boi de piranha perfeito. Ele foi sacrificado no altar da opinião pública para que a rainha continuasse reinando. O Lucas foi condenado a 30 anos de prisão. Associação criminosa, incêndio, terrorismo. Ele está em Bangu 3, numa cela superlotada, misturado com a massa carcerária que ele desprezava. A doutora nunca foi visitá-lo. Nunca mandou um advogado. Ele foi esquecido pela firma assim que as algemas fecharam. Eu sou a mãe de presidiário agora. Todo domingo eu acordo às 4 da manhã. Eu preparo a marmita, o jumbo. Levo o bolo, o cigarro, o papel higiênico. Eu pego a fila da humilhação na porta do presídio. Eu sou revistada. Eu entro naquele lugar que cheira a suor e desespero. Quando eu vejo o Lucas, ele está magro, com o cabelo raspado, vestindo o uniforme verde. O brilho nos olhos sumiu. A arrogância sumiu. Ele mal fala. Na última visita, eu segurei a mão dele através da grade e perguntei: Filho, você ainda acredita nela? Você sabe que foi ela, não sabe? Ele me olhou. E pela primeira vez, eu vi a verdade no fundo dos olhos dele. Eu sei, mãe. Mas aqui dentro, se eu falar o nome dela, eu morro. Ela ainda manda aqui, mãe. A voz dela ecoa nesses corredores. Ela é a dona da cadeia. Eu saí de Bangu e peguei o ônibus de volta para casa. Passei pelo Leblon. Olhei para o alto, para a cobertura de vidro espelhado, onde a doutora Verônica deve estar agora, brindando com algum político, decidindo qual será a próxima crise que ela vai gerenciar. O verdadeiro chefe do crime organizado nunca vai para a cadeia. Ele não tem tatuagem, não tem vulgo, não tem antecedente. Ele tem diploma na parede, anel de formatura, OAB e janta com o juiz e com o governador. A doutora Verônica continua livre, rica e respeitada. O meu filho continua preso e condenado. E eu continuo invisível, carregando a marmita e o segredo que ninguém quer ouvir. Se você acha que a justiça é cega, você está enganado. A justiça enxerga muito bem. Ela só escolhe para que lado ela olha. E ela nunca, jamais, olha para a cobertura do Leblon. Se essa história te revoltou, compartilhe. Porque a única coisa que pode arranhar o vidro blindado dessa mulher é a pedra da verdade.